Olá, sejam todos bem-vindos. Você sabia que Saturno é um planeta casamenteiro? Isso eu aposto que você não sabia. Todo mundo enxerga o Saturno apenas pelo lado negativo, né? Ou a grande maioria das pessoas enxergam Saturno apenas pela foice, por aquela força que vem e que corta e que rompe coisas na nossa vida, né? Mas por que eu digo que Saturno é casamenteiro? Porque o Saturno, ele é responsável pela nossa capacidade de assumir compromissos. As pessoas enxergam Saturno como aquele que vem para colocar a nossa vida nos eixos, e isso, na verdade, é uma coisa legal, mas ele vem passando a foice, né? Porque o símbolo do Saturno é uma foice. E ele, quando passa pela nossa vida, na verdade, assim, todo mundo tem um Saturno no mapa. Aquela posição do Saturno no mapa vai indicar as áreas onde você é mais sensível à atuação do Saturno. E aí são as áreas onde você quer e você vai se esforçar para assumir compromissos, porque o Saturno te cobra isso, tá? Ele cobra que você assuma compromisso. E aí todo mundo vincula o Saturno apenas com a questão da carreira, de você, né, da pessoa batalhar por um status, batalhar por uma posição social, por uma carreira bem-sucedida. Inclusive, fica aqui a dica para vocês. Na casa onde você tem o Saturno, é uma casa onde geralmente, por você se sentir inseguro em relação aos assuntos daquela casa, você acaba exigindo mais de você mesmo, ou o Saturno exige mais de você, e você acaba se aperfeiçoando nos assuntos, porque você busca entender melhor, você busca se aperfeiçoar naquela área, e aí essa área pode ser, para muitas pessoas, uma área relacionada à carreira, porque a pessoa estuda tanto sobre aquilo, busca tanto sobre aquilo, que ela acaba se especializando e se tornando um profissional daquela área, não é? E aí a área depende da casa astrológica onde esse Saturno está no mapa, né? Mas o Saturno, por trânsito, ele vai passar por todas as suas casas. E conforme ele está passando pelas casas, né, ele vai atuando naqueles assuntos daquela casa. Então, nós temos a possibilidade de trabalhar a responsabilidade que o Saturno nos cobra em todas essas áreas da vida que o Saturno vai passando ao longo da trajetória dele no céu. E aí, quais são os períodos mais críticos onde nós nos sentimos mais cobrados em relação aos assuntos de Saturno? Começando pelos ângulos, né? Pelas casas angulares. Ele vai andando no céu, só que com um tempo diferente, né? Se para Urano eu falei, né, que ele passava em cada ângulo a cada 21 anos, no caso do Saturno é bem mais rápido, porque o trânsito completo do Saturno leva 28 anos, ou seja, o Saturno leva 28 anos para dar a volta completa no zodíaco. Então, a cada 7 anos, ele faz uma quadratura para ele mesmo. Mas antes disso, eu estava falando dos ângulos. Você tem que olhar no seu mapa em que casa que o Saturno natal está. E se o Saturno estiver em uma das casas angulares, ou seja, casa 1, casa 4, casa 7, casa 10, que são as casas que formam a nossa estrutura principal, não é? A nossa força principal, se o Saturno estiver em uma dessas casas, ele já é um Saturno forte no seu mapa, tá? E quanto mais próximo da cúspide, ou seja, do início da casa, de cada uma dessas casas, mais forte ele fica. Ou seja, com uma distância de mais ou menos 5 graus do início da casa. Então, se ele está próximo, né, do início da casa 1, da casa 4, da casa 7 e da casa 10, né, próximo da cúspide, quanto mais próximo, mais forte ele fica no seu mapa, mais presente ele está na sua vida.
Isso significa mais responsabilidade, que assim, você se torna uma pessoa que se cobra mais. A autocrítica é uma questão saturnina, porque ele exige que você seja profissional, que você seja o máximo em relação aos assuntos daquela casa. E aí, se ele estiver na casa 1, essa questão ainda é mais forte, porque tudo o que nós temos na primeira casa, né, do mapa astral, que é a casa do nosso signo ascendente, se torna muito forte na nossa personalidade, porque a gente carrega tudo que está lá dentro, planetas, o signo, né? E às vezes mais de um signo, porque você tem um signo na cúspide, outro signo que começa no meio, no final, ou logo depois, dependendo do grau que está o seu ascendente. A gente carrega aquilo tudo 24 horas por dia para todos os assuntos, para toda a vida, né? Então, é a maneira como você reage em todas as situações, com toda aquela carga que está na casa 1. Então, se você já tem o Saturno lá, isso significa que ele já encarnou em você, ou seja, você carrega essa atitude saturnina de compromisso, de rigidez às vezes, 24 horas por dia, o tempo inteiro da sua vida, tá? E aí, dependendo, né, da casa em que você tem o Saturno no seu mapa, você vai olhar quando é que ele vai passar por essas cúspides, porque se ele está em uma dessas casas, ele já é um planeta forte no seu mapa, o que significa que você é mais suscetível aos trânsitos de Saturno. O Saturno na casa 4, ou conjunto ao fundo do céu, é muito mais doloroso para quem tem do que o Saturno na casa 1, tá? Porque o Saturno na casa 1, você age dessa maneira, você tem uma série de coisas que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão a live ficaria muito longa. Mas o comportamento do Saturno na 1, ele se reflete, né? As características do Saturno se refletem no seu comportamento. Já imagina você levar essa rigidez, essa sensação de falta que o Saturno, essa insegurança, para a casa 4, para o fundo do céu, que é onde você tem os seus sentimentos mais profundos, que é a sua raiz familiar, que é a sua estrutura familiar. Então, a pessoa com Saturno de casa 4, ela tem uma carga emocional muito mais forte do que o Saturno de casa 1, tá? Então, para quem reclama do Saturno, assim, gente, tem sempre uma forma de ficar pior, viu? Então, não reclame. Aprenda com a situação e bola pra frente, vamos aprender a lidar com essa energia, né? Mas o Saturno de casa 4, porque é a casa oposta à casa natural do Saturno, né? Porque Saturno rege Capricórnio, que é o signo natural da casa 10. Então, na casa 10, ele tá super bem. Um Saturno de casa 10 é um Saturno bem posicionado, porque ele está no mundo, ele está no campo da profissão, ele está no lugar onde ele se sente confortável. Já na casa 4, embora leve tem uma insegurança, mas é aquela insegurança da pessoa correr atrás de se tornar sempre um profissional melhor, é uma pessoa bem-sucedida na vida, que batalha e vai atrás. Já na casa 4 é o ponto de declínio dele. Então, esse tipo de comportamento, para lidar com uma casa que é de sentimento, é completamente desconfortável. Então, a pessoa que tem um Saturno de casa 4, ela se sente desconfortável dentro da própria casa, dentro dos próprios sentimentos, não consegue lidar com os sentimentos. Então, é bem complexo e acaba sendo uma situação bem dolorosa. E por trânsito é a mesma coisa. Então é assim, quando Saturno está lá no céu e ele vai dando a volta, né, no zodíaco e vai passando na cúspide das casas, ele vai causando um desconforto naquelas situações. A Dilê disse que no trânsito meu Saturno está na 4. Então, um trânsito de Saturno pela casa 4 é, de novo, uma das coisas mais dolorosas, é uma fase dolorosa na vida. É assim, só para você entender, se o grau do ascendente for perpendicular, ou seja, estiver fazendo 90 graus
exatos para o fundo do céu, ou seja, se você tem o ascendente a 12 de Áries e o fundo do céu a 12 de Câncer, né, mesmo grau ou bem próximo disso, até uma distância de 5 graus mais ou menos, quando ele passar no fundo do céu, ele está fazendo uma conjunção para o fundo do céu, então ele está interferindo nessa casa. Ele está interferindo por oposição na casa 10, que é a casa da carreira, a casa do trabalho, a sua posição no mundo, seu status e tudo mais. E ele está fazendo quadratura para o ascendente e para o descendente. Ou seja, de uma vez só, ele bagunçou a sua vida inteira. Bagunçou no bom sentido, né? Mas é assim, nessa situação, quando Saturno passa no fundo do céu, na cúspide da casa 4, quando ele entra na casa 4, você tem situações da vida que você vai se sentir sozinha, a família desaparece, um viajou, o outro foi para não sei para onde, pode até acontecer de alguém falecer, não estou querendo dizer que isso vai acontecer na sua vida, mas se coincidir com outros trânsitos, pode acontecer. Então, você se sente sozinha, e aí porque pega no trabalho, você se sente sobrecarregada no trabalho, isso afeta a sua energia, né, para fazer qualquer coisa que é a casa 1 e ainda afeta os seus relacionamentos, tá? Aí no caso um relacionamento mais sério, um relacionamento sério que a gente coloque na casa 4. Não é um namorico bobo, porque seria na casa 5, mas um relacionamento mais sério que está lá na casa 7. E isso fica mais forte quanto mais forte esse Saturno for no seu mapa natal, tá? Então, eu, por exemplo, eu tenho um Saturno em Capricórnio na casa 10. Então, ele é bem forte, né? Muito forte. Então, os trânsitos de Saturno, para mim, são trânsitos marcantes. E qualquer um que tenha um Saturno forte no mapa, né? Forte nesse sentido, se ele está domiciliado por signo, né? No caso, em Capricórnio, se ele está em uma dessas casas angulares, a pessoa sente mais o trânsito de Saturno, né? Então, quando ele passa lá no fundo do céu, é uma sensação assim de que você ficou sozinha no ninho, que sumiu todo mundo, que você está sobrecarregada de trabalho, que você tem que dar conta de tudo sozinha, e o relacionamento corre o risco de acabar ou de separar momentaneamente durante o trânsito, pode ser que depois. Mas por que isso acontece? Porque o Saturno, quando ele passa por um ângulo, né, e aí se passar por um ângulo de novo, se tiver perpendicular exato, eu falo isso por quê? Porque tem pessoas que, dependendo, né, da latitude onde a pessoa nasceu, ou do dia, do horário, da data, né, as casas vão modificar de tamanho e o meio do céu e fundo do céu pode não estar exatamente perpendicular. E aí você se deu bem. Por quê? Porque vai pegar primeiro uma dupla, o ascendente e o descendente, né, casa 1 e 7, depois fundo do céu e meio do céu, ou primeiro um e depois o outro, dependendo de para que lado tá essa linha. Mas isso, se for grau exato, pega as 4 casas de uma vez só e você passa uma tormenta que ainda por cima você precisa lidar sozinha com essa tormenta, tá? A Hélida disse que é na Revolução Solar. Então, na Revolução Solar, Hélida, você fica ligada. Por quê? Porque isso significa que neste ano, esse ano solar para você, né, desde o seu aniversário até o próximo aniversário, você vai passar por situações em que você precisa reestruturar, né, porque o Saturno fala disso, de reestruturar os seus sentimentos, a sua casa, o seu seio familiar, a sua relação com a família. Isso precisa ser reestruturado. E aí é o seguinte, essa reestruturação passa por você eliminar o que não presta mais, fazer um balanço da sua vida naqueles assuntos e reformular para começar de novo com novas bases, de uma maneira mais sólida,
de uma maneira mais compromissada e mais forte, mas sempre isso significa que elimina o que não faz mais parte da sua caminhada, da sua trajetória, do seu plano divino. Quando Saturno passa por uma casa dessas angulares, ele limpa a área, né? É como se você fosse ceifar um campo para plantar, fazer uma nova plantação. Antes de plantar qualquer coisa, você precisa preparar a terra, né? E aí essa é a função que o Saturno faz quando ele está passando naquela casa. Ele limpa aquela área, você tem que, tipo, limpeza de armário, tira tudo que não presta mais, vai ficar só o que realmente importa, o que realmente faz parte da sua jornada, o que você vai poder levar daqui para frente. O que você não vai poder levar fica para trás, entendeu? Então, os trânsitos de Saturno pelos ângulos, né? E aí, a casa onde ele está entrando, passando por conjunção, é a casa onde as coisas vão acontecer, digamos assim, você vai sentir mais. Mas se os ângulos estiverem perpendiculares, vai acontecer tudo ao mesmo tempo. Então, todas essas áreas vão ficar mexidas, né? Por oposição, acontece, né? Você vai sentir da mesma forma. Então, se é por oposição, se é por quadratura, porque são aspectos tensos. E aí dá aquela chacoalhada. Dá uma chacoalhada na vida mesmo, né? Agora, se você não tem um Saturno tão forte no mapa, né, no seu mapa natal, você vai sentir, mas talvez não seja tão forte, não seja um sentimento tão forte do que quando esse Saturno é um Saturno forte no seu mapa, tá? Então, as pessoas que têm Sol em Capricórnio, Lua em Capricórnio, Ascendente em Capricórnio, ou 2 ou 3 planetas pessoais em Capricórnio, ou um Capricórnio em um ponto alto do mapa, ou o próprio Saturno num desses pontos chaves, né, que são os pontos cardeais, aí a pessoa sente mais a influência do trânsito, né? A boa notícia é que tudo que é ruim também tem um tempo, não é? Nada dura para sempre, né? Como dizia minha avó, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. E a verdade é essa. O trânsito, ele tem o tempo dele. Então, o Saturno, ele fica 2 anos e meio em cada signo. Então, ele leva aproximadamente uns 6 meses fazendo efeito. Por que 6 meses? O planeta, né, ele vai andando. Se você for sortuda, né, se a pessoa tiver sorte, o Saturno, quando estiver em trânsito, ele vai andando, aí ele dá uma parada, ele começa a andar para trás, que a gente chama de movimento retrógrado, né? O que está acontecendo agora no céu com 6 planetas. A gente tem no céu agora Mercúrio, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, todos eles retrógrados, tá? O planeta não anda para trás, né, gente? Mas é assim, do nosso ponto de vista, olhando da Terra, ele tá com uma velocidade diferente da Terra e por isso dá a sensação de que ele está andando para trás. Obviamente que ele não anda para trás, mas a impressão que dá é essa, e aí esse movimento a gente chama de retrógrado. E o que acontece? Ele chega num grau, ele para, aí ele começa a andar para trás, para de novo e torna a andar para frente. Dependendo do grau que isso acontecer, se você tiver uma cúspide dessas, né, nesse pedacinho onde ele foi, voltou e foi de novo, ele vai passar 3 vezes pela cúspide da casa. Então, isso significa que durante aquele período todo, ele vai e volta, aquilo está te pressionando. Então, às vezes, ele se afasta um pouco, né? Passou 6, 7 graus e você deu, nossa, que alívio, aquela sensação passou. E daqui a pouco ele volta e começa a apertar de novo. Então, a boa notícia é que você sabe, não vai durar os 2 anos e meio, vai durar 2 anos e meio passando pela casa toda, mas pela cúspide, 4, 5, até 6 meses, se você pegar essa retrogradação, tá? Se ele for voltar, andar de novo, é uma situação, tá? Que
tem 3 pontos marcantes, ou 3 datas, né? O assunto começa, andou, resolveu um pouquinho, parou, estacionou, voltou. Você tem que avaliar aquilo de novo. Aí ele andou mais para trás, começou a andar de novo para frente. Na terceira passagem, aquilo tem que estar resolvido. Então, se está fazendo um balanço, se está fazendo uma faxina na área onde o Saturno está passando, ela vai acabar quando ele se afastar da cúspide. Mas aquilo tem que estar resolvido, porque ele não deixa você colocar a poeira debaixo do tapete. Então, é importante fazer essa autoavaliação, é importante ver qual é o aprendizado, né? E normalmente o aprendizado de Saturno é te dizer assim, quando ele está passando pelos ângulos: você é forte, você consegue. Então você vai conseguir passar por isso também. Então é doloroso, é um período difícil, mas ele vai acabar. E quando acabar, é uma história nova e você se sente mais forte, você se sente mais preparado para a vida, para o que vem depois, para qualquer coisa que venha depois, né? Porque depois de um trânsito de Saturno, você fica mais forte, tá? Então, eu falei dos ângulos, né? Agora, fora isso, tem o Saturno fazendo aspecto para ele mesmo no mapa natal. E aí são o que a gente chama de ciclos, os ciclos de Saturno, tá? E esses ciclos, né, o Saturno no céu, fazendo um aspecto para o seu Saturno natal, ele vai causar também, são fases de evolução também, tá? Então, esses ciclos acontecem a cada 7 anos. Então, aos 7 anos, nós temos esse primeiro contato com Saturno. Até então, ele não aparecia muito na nossa vida, mas você percebe as primeiras limitações ou a primeira chamada à responsabilidade aos 7 anos. Essa é uma idade, né, que normalmente a gente está naquela fase na escola em que você parou de brincar e agora você realmente está aprendendo, você tem que assumir a responsabilidade, começa a se tornar, né, um pequeno responsável por você mesmo. Então é o seu primeiro degrau na escala de amadurecimento, de comprometimento. Tá? Aí aos 14 é aquela fase terrível da adolescência, que todo mundo sabe como né? Que é a fase mais rebelde, porque é uma oposição ao Saturno, e na oposição é sempre assim, o outro está querendo me fazer isso, aquilo outro. O adolescente se sente provocado pelos outros. Como é uma fase também que tem uma interação de Urano, é a fase em que ele está entrando naquela fase de grupos, de querer fazer parte de uma patota qualquer, né? Antigamente se chamava patota, hoje em dia nem sei mais qual é o termo que se usa para isso. Mas antigamente a gente chamava, né, a sua turma, vai procurar sua turma, não sei o que, aquela coisa. Então, fazer parte de um grupo, se sentir parte de alguma coisa. E mais 7 anos, aos 21, que é uma idade muito engraçada, que acontece a segunda quadratura de Saturno e acontece ao mesmo tempo a primeira quadratura de Urano. Essa é a fase mais rebelde de todo mundo, né? E dependendo, é claro, da personalidade da pessoa, né? Se ela já tiver uma natureza rebelde, uma natureza que seja mais propensa, mais aquariano, mais, enfim, que tenha esse ímpeto de ser rebelde, essa é a fase em que ele vai querer ir contra a sociedade, querer fazer contra a família, contra todo mundo. Então, é uma idade em que as pessoas mais caem um pé lá, porque tem a rebeldia do Urano, mas tem também o Saturno ali que está te puxando um pouco para um pouco de responsabilidade. Então, nessa idade, as pessoas... Gente, não sei se vocês estão ouvindo essa barulheira, porque está me incomodando demais, mas é a hora do mata-mosquito, enfim. Mas a questão é, quando o Saturno, aos 21 anos, ele está fazendo a segunda quadratura para ele mesmo no mapa, é de novo um momento de questionamento e de avaliação da vida,
tá? Tá avaliando o que você fez até agora, o que você conquistou até agora. E aí, esse é um momento em que muita gente está começando a trabalhar, está colocando o pé no mercado, começando uma carreira, começando, às vezes, a querer a sua independência, morar sozinho, ou vai morar com amigos. Junta as duas coisas, né, o trânsito de Urano e o trânsito de Saturno, e aí ele te impulsiona para que você assuma mais responsabilidades na vida. E, inclusive, as pessoas mais, digamos assim, mais atrevidas ou mais uranianas, muitas vezes elas, não uranianas, né, mas as que querem se rebelar mais ou tendem mais à liberdade, muitas pessoas com essa idade de 21 anos decidem se casar porque o Saturno, né, deu uma empurradinha, né, tipo, você já está pronto para assumir mais responsabilidades, e o Urano quer ser diferente. Então, aí, quer sair de casa? Eu não vou só sair de casa, eu vou me casar. Então, tem muita gente que casa no ímpeto, né, ou surgiu uma novidade completa e a pessoa resolve se casar aos 21 anos. Aí só tem que ter cuidado, porque às vezes, depois que o trânsito passa, ela se arrepende e resolve divorciar, ou se separar, ou coisa do gênero, né? Então depende da personalidade da pessoa. Se ela for uma pessoa que realmente tem mais capacidade de ser responsável, o casamento pode durar. Mas se ela não tiver em si essa capacidade de assumir responsabilidades, quando o trânsito de Urano passar, ela vai querer se separar. Mas enfim, são as consequências, né, dos trânsitos. E aí, para completar o trânsito de Saturno, quando ele completa a volta inteira, a primeira volta inteira, que ele volta à posição, né, no mesmo grau que ele estava na data do seu nascimento, ou seja, completou o ciclo, este primeiro ciclo de Saturno. Isso acontece entre os 27 e os 29 anos. Então, né, na média, 28 anos. Então, quando o Saturno completa essa primeira volta, você já teve todo o aprendizado que precisava, e acontece alguma coisa que faz com que você sinta que você tem capacidade de assumir mais responsabilidades. Essa, na verdade, é a fase ideal para casar. Por quê? Porque você está casando com a certeza do Saturno, com a estabilidade do Saturno, com a solidez do Saturno. Então, por isso que quando eu falei no início, você sabia que Saturno é casamenteiro? E o pessoal riu, achou que não, né? Eu nem imaginava. Ele é casamenteiro, sim. Por quê? Porque eu não falei que Saturno rege os compromissos, né? E a responsabilidade. Tem compromisso maior do que casamento? Eu acho que só ter filho, né? Filho é que é compromisso pro resto da vida. Casamento pode até nem ser, mas filho, a maioria das pessoas, quando casa com a intenção de ter filhos, né? Mas assim, o compromisso e o casamento tem uma outra coisa, é uma instituição. E o Saturno rege as instituições formais, as instituições sólidas, né? E o casamento representa isso. Então, aos 28 anos, muita gente se sente pronta para casar. Não, agora eu estou pronto para casar. E quanto mais saturnina a pessoa for, né? Quanto mais planetas em Capricórnio, ou se o Saturno, o próprio Saturno estiver muito forte no mapa, mais ela vai estar com essa propensão a assumir essa responsabilidade. É claro que tem que ver o resto do mapa, se casamento é uma questão para a pessoa, se ela tem vontade de casar, enfim, uma série de coisas. Mas, no geral, o que acontece é isso, é que quando você chega nesse primeiro ciclo de Saturno, a responsabilidade de assumir uma casa, uma família, né, e até dar um passo além na carreira, e família e carreira são complementares no mapa, então isso faz parte do plano de Saturno para que você seja uma pessoa
sólida, uma pessoa com bases sólidas, com uma estrutura sólida familiar que te apoie na sua trajetória da carreira, na sua trajetória de vida, tá? Nesse primeiro ciclo completo de Saturno, as pessoas se casam, ou nem todo mundo, né? Mas as pessoas têm essa tendência, e aí ele começa um segundo ciclo de amadurecimento, e aí outras situações vão acontecendo. Mas o que eu queria passar para vocês aqui hoje é que os ciclos de Saturno, eles são momentos de amadurecimento. E quando Saturno faz um aspecto para ele mesmo no seu mapa natal, alguma coisa acontece na sua vida para mudar, né? Ou para fortalecer as estruturas que você tem, tá? E assim, quando o Saturno, né, faz esse aspecto para ele mesmo no mapa, esses momentos sempre envolvem eliminar alguma coisa que já não serve mais, tá? Então, no segundo ciclo de Saturno, dos 56 aos 60 anos, mais ou menos, esse segundo ciclo é uma fase onde a pessoa vai dar um salto maior para assumir mais responsabilidade ou finalizar o que ela vinha fazendo até então para começar uma nova etapa. Então, pessoal, para resumir, o que eu queria que vocês compreendessem, os ciclos de Saturno, os trânsitos de Saturno, né? O trânsito vai ser para qualquer planeta ou para um ângulo, e o ciclo é o aspecto do Saturno para ele mesmo no seu mapa natal. Eles envolvem sempre aprendizado, amadurecimento e essa faxina, porque sempre você vai ser obrigado, a vida vai te obrigar, alguma coisa vai acontecer, ou você vai fazer por livre e espontânea vontade. Se não fizer por livre e espontânea vontade, vai fazer por livre e espontânea pressão, mas fazer essa limpeza, eliminar o que já não te serve mais, alguma coisa que você fez, ou que você usou, ou que você, né, tinha até aqui, que te ajudou, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar até o próximo estágio. Então, eliminar isso da sua vida, tudo que não tiver mais serventia vai ser eliminado por você ou pela vida, tudo que não fizer mais parte do seu plano futuro, o seu plano divino, não estou nem falando do plano que você faz, mas o seu plano divino para o seu futuro, tudo que não fizer mais parte vai ser eliminado nesse trânsito ou nesse ciclo, e você vai continuar daqui para frente com outra história, com outro aprendizado, mas sempre com amadurecimento, porque esses ciclos fazem com que a gente amadureça. Então, é isso. Curtam o vídeo, compartilhem o vídeo com outras pessoas que possam se interessar. Se inscreve no canal, deixe seus comentários, e se quiserem sugerir qualquer tema para eu falar nos próximos vídeos, por favor, façam, porque o conteúdo que eu trago aqui é para vocês. Muitas vezes eu faço conteúdo baseado em perguntas que as pessoas me fazem, então eu trago para cá as questões para compartilhar, porque a pergunta de um, né, pode ser a pergunta de muitos, então eu trago os assuntos para falar nos vídeos, porque eu sei que pode ajudar várias pessoas. Quanto mais vocês sugerirem ou quanto mais perguntas me fizerem, mais assunto do interesse de vocês eu vou trazer. E esse canal só tem sentido para trazer conteúdo para vocês, porque para mim, tudo que eu estou falando aqui eu já sei. Eu só estou querendo passar para vocês, para que vocês saibam também, que vocês possam ser ajudados também com esse conteúdo, né? Então, façam perguntas, deixem seus comentários, e para eu trazer outros assuntos do interesse de vocês para cá. Muito obrigada a todos que estiveram aqui presentes. Deixem seus comentários, mandem qualquer pergunta que eu respondo nos próximos vídeos, ok? Então, até a próxima.